Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações das divinas pessoas e se torna inseparável delas. Tema do dia 6. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus continuava fazendo-se ver todo em mim e que eu possuía todos os seus membros e mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter esta alegria, me disse: Minha filha, quem faz minha vontade entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas. Então é em latim, por isso que eu estava sem entender. Só para quem faz meu querer está reservado esse privilégio, não só de tomar parte em todas as nossas obras ad extra, senão que estas passa às obras ad intra. Eis porque me é difícil não contentar a quem vive de meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações. Meu Deus, que coisa fantástica. A divina vontade é a perfeição mesmo, assim, da, da obra de consagração ao coração de Jesus e ao coração da Virgem Maria, né? Porque olha o que Jesus está dizendo aqui, está no íntimo de nossos corações, né? Então, a vida na divina vontade é justamente assim, é o auge, né? É o auge dessa consagração, né? Em que somos verdadeiramente introduzidos nos corações. Que Jesus está falando aqui, né? Nos divinos corações. De nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos, né? Vou até voltar aqui para ler para não ficar meio quebrado. Eis porque me é difícil não contentar a quem vive de meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos. Seu bater, seu respiro e o nosso são um só. Assim que são tais e tantos os contentes que nos dá as complacências, a glória, nós, o amor, todos de modos e de natureza infinitos, nada ao contrário dos nossos, que assim como em nosso amor eterno, um rapita o outro, ou um forma o contente do outro, tanto que não podendo muitas vezes conter este amor e estes contentes, saímos em obras ad extra. Uau! Então, essas obras que vão além, né, que são as obras que estão além, eu tô entendendo assim, né, são as obras que estão, como é que explica isso, hein? É fácil de entender, não é difícil, né? São as obras da criação, pronto, é isso. Eu estou entendendo assim, que essas obras ad extra são as obras da criação de Deus, né? E, as três pessoas divinas, né? Elas se amam tanto, que não se contentando, né, em ficar ali se amando, uma pessoa divina contentando a outra pessoa divina, né, da Trindade, então sai em obras, né, de criação. Então sai nas obras de criação.
Uma coisa muito interessante aqui que eu vi também é que, de fato, como a Aline já tinha citado, que a alma que vive na vontade divina está amando com a vontade divina, né? Então, por isso que Jesus fala, né, desses contentes, né? Ele fala assim, ó, assim que são tais e tantos os contentes que nos dá, as complacências, a glória e o amor, todos de modos e de natureza infinitos, né? Como a gente sabe que os atos da divina vontade são de natureza infinita, né? Então, é um ato eterno, né? E, e que assim, é muito interessante isso, porque é como a gente estende, né? A gente estende a vontade de Deus dentro de nós, porque a vontade de Deus já está em todas as outras obras criadas. Então, quando a gente vive nessa vontade, a gente permite que Deus se estenda também sobre nós, também dentro de nós, né? Então, tudo se torna vontade divina. Então, tudo se torna harmonia, tudo se torna ordem, tudo se torna o amor dele. É por isso que Jesus fala que é um respirar, né, com o respirar de Deus. O respirar da alma que vive na vontade divina é o mesmo respirar de Deus, porque é a mesma vontade que está na criatura, está no Criador. Então é como se eles tivessem um só coração, né? Vamos dizer assim, para tentar entender melhor. É como a gente ter um só coração com Deus. É isso que é viver na vontade divina. Então dá todo esse contentamento para o nosso Criador. Dá tudo isso, né? E ontem, na Santa Missa, eu estava comungando e aí eu comecei a oferecer como a gente oferece na Divina Vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último, reparação por todos, por cada pecado. E eu ali conversando com Jesus espontaneamente, né? Depois que eu fiz a oração pronta, mas eu falando espontaneamente. E, e vinha, né, no meu coração, nossa, mas essa oração que eu tô fazendo aqui é uma reparação imensa, né? É uma reparação imensa na divina vontade, né? E, e eu com fé ali, uma fé mesmo, né, de que eu tava comungando em nome de todos, imagina, né? É como se assim, a gente supre os buracos que os outros deixam, né? É tipo isso assim. Então, é para dar um contentamento a Deus, né? Para dar um contentamento a Jesus. Então, é muito forte aquilo, né? Porque no dia de ontem, tava muito assim, de pedir reparação pelas ofensas que foram feitas, né, nesse show aí. Todo o descaso que tá acontecendo também lá com os irmãos do Rio Grande do Sul, né? E então, tava muito forte, assim, o pessoal batendo nessa tecla de reparação. E aí, justamente, né, eu fui comungar e eu tava justamente pensando nisso, né, em reparar Jesus por todas essas situações e outras mais que Jesus foi me mostrando. E aí, tava eu lá fazendo essa oração e eu pensando, né, que, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tipo assim, essa simples oração que eu tô fazendo aqui, vamos dizer assim, já é o suficiente, sabe? Tipo, não precisa eu estar fazendo outras orações de reparação, ainda que eu possa fazê-las, não tem problema. Mas, tipo, é um ato eterno, um ato contínuo. Eu não sei explicar, assim, a, aquilo que eu percebi, né, naquele momento. Não sei explicar muito bem, mas sobre isso, né, de, meu Deus do céu, eu me apresento diante de Deus
em nome de todos, para reparar em nome de todos. Então, é, e assim, de verdade, é muito consolador isso, porque antes, quando eu não tinha essa consciência, quando eu não tinha consciência da divina vontade, eu, quando eu via uma situação assim de reparação, eu ficava muito perturbada, eu ficava angustiada, porque eu sempre pensava assim, que nada que eu fizesse era suficiente. Eu sempre pensava assim, que nada que eu fizesse era suficiente. Aí eu caía na tristeza, né, porque eu achava assim, que nada era suficiente. E essa simples oração que eu fiz lá na Divina Vontade, com Jesus no meu coração, em nome de todos, reparando por todos, por cada pecado. Essa simples oraçãozinha, né? E eu vi ali que tinha um valor tão imenso para Deus, sabe? Tipo, nossa, é, é extraordinário mesmo. Essa graça, esse dom da divina vontade de viver essa vida, de ter no próprio coração a vontade de Deus, de, de ter um só coração com Deus, de estar dentro dos corações divinos. Então, assim, é realmente uma graça espetacular, né? E eu me vi assim como essa filhinha mesmo, essa filhinha de Deus. Eu lembrava, né, de uma vez que a Aline estava falando também, que isso no momento da comunhão, né, eu tava lembrando, que é como se a gente fosse a filhinha do rei, né, e o rei mantém o castelo inteiro ali, só por causa da filhinha dele, né, que tá, que tá ali, a filha dele tá ali, ele mantém o castelo todo em pé por causa dela, né, então assim, como é que se diz, se encaixa muito, né, nisso que a Aline explicou na meditação de hoje, e de que se houvesse alguém da Divina Vontade no Rio Grande do Sul, né, pelo menos, sei lá, naquela região ali, então teria amenizado, né, teria amenizado. O rei mantém o castelo por causa da princesinha. Então, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa maravilhosa essa vida que Deus preparou, enfim, já nos tem dado, né? Já nos tem dado, já nos tem concedido. É lindo demais. Continuando, né? Assim, ficamos arrebatados e felicitados por esta alma que faz nosso querer. Ficamos arrebatados. Olha que a palavra que Jesus diz. Assim ficamos arrebatados e felicitados por esta alma que faz nosso querer. Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar? Como nos amamos a nós mesmos? Não como amamos as demais criaturas, a quem nos ama com nosso amor. Com esta alma não há véus e segredos entre nós e ela. Não há nosso e teu, mas tudo é em comum. E o que nós somos por natureza impecáveis, santos e assim por diante, a alma a fazemos por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós. E assim como nós, não podendo conter nosso amor, saímos em obras ad extra, assim não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, atiramos de nós e a assinalamos ante os povos como nossa favorita, nossa amada, e que só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra, e que só por amor a elas conservamos a terra. Logo, a essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la, porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz nosso querer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só uma coisa aqui. Aqui tá só confirmando, né, o que já havia colocado. Que, olha,
só por ela, só pela alma, né? Que só pela alma que faz o que é divino é que Jesus faz descer os bens sobre a terra, né? Confirmando aquilo. E só por amor a elas é que se conserva a terra. Nossa. E essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la. Porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz nós querer. Mas é muito lindo esse trecho, é muito incrível. E uma coisa que vinha sobre isso, de encerrar a alma dentro, né, das divinas pessoas para gozar da alma, me vinha sobre esse escondimento mesmo, que Jesus permite a gente viver no escondimento, né? É uma vida, uma santidade assim que ninguém percebe, quase ninguém percebe uma coisa assim. Não, muito difícil. A gente fica ali no escondimento, né, com Jesus, no escondimento. É isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas e se torna inseparável delas. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus continuava fazendo-se ver em toda mim, e que eu possuía todos os seus membros, e mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter esta alegria, me disse: minha filha, quem faz a minha vontade entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas. Só para quem faz meu querer está reservado esse privilégio, não só de tomar parte de todas as nossas obras ad extra, senão que destas passa as obras ad intra. Eis porque vive de meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo dos nossos corações, conhece a intenção de Deus nas coisas que acontecem, né? Não só vê o ad extra, o que sai, né? Mas por que que ele realizou? O que ele está fazendo? O que ele está se comunicando com aquele acontecimento? Né? Qual mensagem? Para quê? Por qual propósito você está permitindo aquela situação? Entendeu? Aí você entra no ad intra, que é igual aquilo que a gente fala de entrar na sala de reunião, né? Porque quando uma empresa, quando a pessoa vê só o produto, o material, o trabalho fora da empresa, a produção, né? Que a empresa está ali produzindo aquele material, os recursos que chegam, né? Tudo que foi feito lá, combinado entre os chefes, né? E as pessoas vê o resultado daquele projeto que eles fizeram, é o ad extra, né? Extra. O que está saindo, né? O trabalho, o resultado. Mas aí a reunião fica reservada para os gestores, né? Para as pessoas ali mais dessa parte, né? Da parte assim do planejamento, que fica fechado na sala de reunião. Então a pessoa não sabe o que foi conversado lá, o porquê que chegou aquele recurso, por que estão fazendo aquele tipo de trabalho, qual a finalidade de estar fazendo aquele trabalho. A pessoa vê o que entra, o que sai, o que a empresa está fazendo, mas às vezes não sabe o que está por trás ali, as soluções, as conversas, né, que eles tiveram entre eles ou ali, o dono, né, os donos ou os donos tiveram, né, e tudo que rolou ali dentro nos bastidores, né, na sala de reunião. E, e ela fica extasiada com as coisas boas que chegam, ficam felizes, né, mas às vezes não sente o mesmo sentimento que sente aqueles que estão lá dentro, né? Elas ficam mais assistindo tudo assim, mas não participaram tanto lá dentro. Agora,
tomar parte das obras ad intra é entrar nessa sala de reunião, é você estar na sala de reunião também. É você estar envolvido nessa conversa, você participar desse planejamento. É você se torna mais, você se torna ator também. Parte disso, não só espectador, né, mas você se torna ator, né? Então você sabe a intenção do chefe, por que que o chefe está fazendo esse tipo de trabalho? Por que que está acontecendo tal coisa na empresa? Quando a gente discute assim, olha, por que que nós temos que retirar esse funcionário e esse e fazer essa redução por causa disso e disso? Os problemas, as coisas mais sérias, né? Você participa. Você conhece o coração dele, o coração de Deus. Como ele está naquela situação, o que que ele está pensando, a intenção dele, a intenção da Trindade, né? Então, é muito incrível, porque fala que quem vive na divina vontade toma tudo, entendeu? É muito grande isso. Minha filha, quem faz a minha vontade entra a tomar parte das ações ad intra, das divinas pessoas. Então, todos os segredos são revelados, né? Por exemplo, uma obra que é ad extra, né? Que é o que chega para nós, que nós tomamos posse, né? Por exemplo, na redenção dos sacramentos que Jesus nos deixou, não é? E então, às vezes, a pessoa ama, ela está extasiada, feliz com aquele, né, recebendo, mas ela não entende o que que Deus está comunicando ali através da Eucaristia. O profundo dos sentimentos dele, não sabe os sentimentos de Jesus. E às vezes Jesus não está assim feliz, porque muitas pessoas estão comungando ele, mas não estão com amor verdadeiro. Então aí, essas coisas do coração dele, ele vai contar para a pessoa que vive na divina vontade, vai entrar nos sentimentos dele. E como ele se sente, e no que ele sente quando ele se dá na Eucaristia, para que ele se deu. Então você vai entender a intenção daquele trabalho, a intenção do sacramento, a intenção do que ele depositou ali. Vai entrar mais profundamente ainda, não vai ficar escondido de você. Entende? É isso que ele quer, né? Ontem até falou disso no Evangelho, né? Achei tão forte, né? Que Jesus falando disso, né? Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigo, né? Porque ele quer esse conhecimento. Ele quer que nós conheçamos o Pai através dele, né? Então ele quer que a gente penetre nesse mistério de um conhecimento, de uma amizade verdadeira. Não só um amor que é nosso, porque o amor servil, eu respeito meu chefe porque me paga, né? Então, é um certo amor servil, porque tem alguma recompensa para a própria pessoa, assim, sabe? Mas não é aquela amizade, aquela preocupação tão grande assim, né? Tão grande, né? Tanto que o chefe não pode falar muita coisa pro servo, porque ele sabe, só tá ligado a mim por uma relação de trabalho. E, de certa forma, ele se preocupa enquanto ele tá batendo ponto. Enquanto ele tá aqui dentro, mas a minha vida pessoal, se às vezes eu tô preocupado com alguma coisa que aconteceu em casa, muita coisa o chefe não consegue trazer pro seu, pra pessoa que trabalha para ele. Não consegue. Para quem que ele vai poder comunicar? Para um filho que trabalha com ele. É porque o filho não só vai ver essa parte do trabalho, né? Mas vai ver fundo, né? Vai ver a fundo, né? Vai ver o coração, vai conhecer o pai. Então, é diferente demais uma relação da outra. E então, quem é mais amado é quem mais ele pode falar, é com quem ele mais pode derramar, é quem mais ele pode comunicar, principalmente o que está lá dentro do seu coração. Por isso que é mais amado, porque ele pode confiar tudo, ele pode confiar o seu íntimo segredo, ele pode confiar as coisas mais preciosas. Então, por isso é o mais amado, não é? Não falava assim de João, Jesus não falava do discípulo muito amado. Tinha coisas que só João, só porque só João prestava atenção também. Queria entender, preocupava com os sentimentos dele. Às vezes os outros estavam distraídos, né? Conversando entre si, reparando mais lá fora as pessoas, né? As situações, do que pensando no mestre. E João olhava para a carinha de Jesus e falava: tem alguma coisa errada aí.
O senhor não tá com uma carinha muito boa, não. O que tá acontecendo, né? Então, tipo assim, então, aquele que ele pode derramar mais é o mais amado, porque pode receber mais amor. Porque ele pode derramar mais amor. Em quem ele pode derramar mais amor é mais amado, porque recebe mais esse amor. E receber mais esse amor é conhecer esse adintra também, das divinas pessoas que ele está falando aqui. Aí ele fala, só quem faz o meu querer está reservado, porque às vezes as outras pessoas também não querem isso. E nem querem ouvir coisas difíceis de Deus. Que eu estava vendo muitas reportagens, né, lá do Rio Grande do Sul. E eu pensei a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, tivesse um filho da divina vontade ali no Rio Grande do Sul, meu Deus, essa tragédia seria reduzida pela metade. Porque é sempre assim, Deus pega pela metade. O Caloís era assim, de 10 caiu para 5, né? Então eu pensei nessa proporção também. Seria metade do que aconteceu lá. E aí eu tava vendo as pessoas, os repórteres, né? Tudo desde quando teve aquela polêmica lá da mulher que falou com a Ivete sobre o Apocalipse. Aí eles ficam consertando as coisas, né? Aí teve um jornalista que tava. Ah, tem um povo aí da teoria da conspiração que fica falando de fim dos tempos, de apocalipse, não sei o quê. Isso é uma tragédia climática e só. Aí eu fiquei assim, nossa, Jesus, as pessoas não refletem nos acontecimentos, elas não sobem mais, né? Elas nunca. Porque tudo isso serve para a pessoa olhar para Deus, serve para a pessoa perceber que Deus está comunicando com ela, que Deus está mandando uma mensagem, mas as pessoas preferem pensar assim, ah, é uma coisa climática, para não refletir. Né? E é nessa reflexão que surge o arrependimento, a conversão, voltar-se para Deus, o desapego, mas as pessoas não querem essa parte. Então o repórter estava xingando quem pensa desse jeito. Teve uma outra também que consertou, ela estava falando assim, olha, vou falar a verdade, que eu sou daqui, né? Parece um desastre pós-apocalíptico. Claro que não é isso, tá, gente? Não é isso. É algo climático, né? Então, tipo assim, o medo de falar em apocalipse, né? O medo de falar em fim dos tempos, o medo de falar de juízo final, de você voltar para Deus, né? Tudo que se reflete a parte espiritual, eles não querem pensar nisso, nessa questão. Mas a gente, quando você sabe das coisas de Deus, né? Nesse adintra de Deus, você sabe que a justiça de Deus está ali, que são flagelos e que o propósito disso. O que Deus está comunicando nisso, nessa nessa situação. Então, assim, entrar na intenção de Deus, né? E também saber que é flagelo causado pelo próprio homem, né? Que precisa, que a gente também vê a desordem de muita coisa, da forma que as coisas são feitas, por quê? Porque o homem na divina vontade teria sabedoria, se deixasse se dominar por Deus, guiar por Deus, ele teria sabedoria de fazer uma boa obra urbana, de escoamento de água, de cuidar da natureza, de fazer as coisas de um jeito assim correto, de fazer um projeto urbano, tá? Cidades, mas de uma forma correta, né? De uma forma bem pensada, de uma forma bem planejada, né? Então o homem é muitas situações assim. Outras coisas também, corrupção, né? Muito dinheiro que é dado para carnaval. Quanto carnaval deve ter tido, né? Quanta verba para carnaval, quanta coisa feita para coisa inútil. Aí a mulher tava mostrando um lugar lá que eles falavam que era maravilhoso. Tinha muitos bares, dava para se divertir muito, né, com a família e tal, muitos restaurantes, muita coisa, que é tipo uma praia lá, né? Eu fiquei pensando, aí eu falei alto, né? Falei assim pro meu esposo, imagina no carnaval que foi isso. Aí meu marido meio que me cortou, não pensa assim não, não pensa assim não. Então, as pessoas não gostam de falar de castigo, não gostam de pensar que Deus castiga, não gostam de pensar na justiça de Deus, não gostam de pensar nisso, né? Dizer que é algo climático é mais fácil de engolir, né? E ver problema em falar nisso. Então tem coisa que a gente pensa e não fala mesmo não, não tem como. Igual esse negócio que eu falei, se eu mando filhos da divina vontade do Rio Grande do Sul, Jesus, esses lugares que não tem, Senhor. Né? Então a gente fica rezando, mas a gente às vezes fica entre você e Jesus nesse adintra, que também esse adintra é entrar nisso, né? Você e Deus ali conversando também, se interagindo,
coisas que você entende que os outros não vão entender, né? Ou não aceitam essa linguagem, não aceitam pensar, meu Deus, será que Deus não está falando algo conosco aqui nessa situação? Nunca, 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 nunca é desastre natural. O cientista já explicou lá, entendeu? E na verdade todas essas coisas acontecem para que a pessoa se volte para Deus. Mas essa parte, né, muitos fogem dessa reflexão, né? Então, pode ter muitas pessoas que fizeram essa reflexão, né? Mas o jornal tenta camuflar, né? O jornal não, tenta ser imparcial em tudo, né? Então, é complicado isso. E aí tem coisas que realmente a gente não... É entre você e Jesus, né? Porque você vê claramente que é flagelo. Você sabe que é flagelo. Você sabe que é. Mas também que Jesus explicou por que que está permitindo o homem ser tocado. Ele fala disso. A Luísa viu muitas dessas coisas acontecerem. E Jesus explica por que que está permitindo isso. Então você sabe que tudo que acontece é a vontade de Deus. Muita gente não quer dizer isso, né? Muita gente vai falar, não, isso aí vamos procurar um culpado, né? Deve ser o prefeito da cidade que não fez um bom, né? Deve ser isso, deve ser aquilo, né? É o clima, é o aquecimento global, né? Só que a gente sabe que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Aconteceu, virou manchete, né? Então, a gente não vê como algo fora da vontade de Deus, não interpreta dessa forma, né? Não vê dessa forma. Então, mas muita coisa fica nesse inter também, entre nós e Deus também, né? Nessa comunicação mais infusa, né? Nesse saber das intenções de Deus, do para que Ele está fazendo aquilo, não é? Do que Ele espera de nós, né? Em direção a essas situações que acontecem, enfim. Então, não é só tomar parte em todas as nossas obras ad extra, senão que destas passa as obras ad intra. Eis porque me é difícil não contentar quem vive em meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações. Então não tem, e não vai deixar de contar seus segredos para nós. É só a gente estar atento, porque não vai deixar de confiar os seus íntimos segredos e não quer esconder nada, porque essa alma faz parte do coração dele, né? Está unido ao íntimo de nossos corações. Então não tem como ele não contar. De nossos desejos, sabe o que Deus deseja fazer com as coisas que acontecem? Qual que é a intenção dele? De nossos afetos, dos pensamentos, se eu bater, se eu respiro, o nosso são um só. Assim que são tais os contentes que nos dá, as complacências, a glória, o amor, todos os modos de natureza infinitos, né? Nada ao contrário dos nossos. Então, todo sentimento que nós temos também é dele, né? Teve momentos que eu vi algumas coisas lá que eu chorei, né? Em relação ao que aconteceu, mas eu sabia que era ele, porque ele fala que a gente sabe que ele mesmo sofre ao ter que castigar o homem. E ele sofre com essas realidades. Mas também vi muita solidariedade. Então você assiste as coisas com Deus, em Deus, junto com Ele, né? Então também você vê a solidariedade, você vê Deus. Fala assim, nossa, do mesmo modo que o Senhor permite uma situação dessa, o Senhor, por outro lado, equilibra, mandando ajuda, mandando pessoas, movendo corações para. Então tudo só ameniza, o Senhor é uma misericórdia infinita, porque é um castigo, mas ao mesmo tempo repleto de ajuda, repleto de... Do outro lado, o seu equilíbrio, usando as próprias pessoas, porque o senhor usa das criaturas, né? Então, o senhor está trabalhando também nas pessoas que estão ajudando, fazendo elas desapegar de si mesmas, ajudar umas às outras, renunciar a si mesmo. Então, assim, olha um monte de amor que é produzido nisso. Olha um monte de coisa que acontece. Acontece um desastre, mas ao mesmo tempo o Senhor move as pessoas em amor, em solidariedade. Move pessoas ricas para ajudar. Está movendo pessoas ricas para ajudar. Para pegar o seu dinheiro e não ficar gastando só consigo. Então você vai vendo, assistindo todos os atos de Deus, a de extra, mas também a de intra. Sabendo por que Ele está fazendo as curas, os milagres, os prodígios que Ele está fazendo nos bastidores dos corações, vamos dizer assim, por trás de tudo. Depois eu continuo que eu vou dar aula, amém?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 6 de maio, 17 de março de 1914, volume 11. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas e se torna inseparável delas. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus continuava fazendo-se ver em toda mim, e que eu possuía todos os seus membros, e mostrava-se tão contente, que parecendo que não podia conter esta alegria, me disse: Minha filha, quem faz minha vontade entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas. Só para quem faz meu querer está reservado este privilégio, não só de tomar parte em todas as nossas obras ad extra, senão que destas passas as obras ad intra. Eis porque me é difícil não contentar a quem vive de meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos. Seu bater, seu respiro e o nosso são um só. Assim que são tais e tantos os contentes que nos dá, as complacências, a glória e o amor, todos de modos e de natureza infinitos, nada ao contrário dos nossos. Assim como em nosso amor eterno, um rapta o outro, ou um forma o contente do outro, tanto que não podendo muitas vezes conter este amor e estes contentes saímos em obras ad extra. Assim ficamos arrebatados e felicitados por esta alma que faz nosso querer. Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar como nos amamos a nós mesmos? Não como amamos as demais criaturas, a quem nos ama com nosso amor? Com esta alma não há véus de segredos entre nós e ela. Não há nosso e teu, mas tudo é em comum. E o que nós somos por natureza, impecáveis, santos, a alma a fazemos por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós. E assim como nós, não podendo conter nosso amor, saímos em obras ad extra, assim não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, a tiramos de nós e a assinalamos ante os povos como nossa favorita, nossa amada, e que só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra, e que só por amor a elas conservamos a terra. Logo a essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la, porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz o nosso querer. Tá, vamos lá então. Tem hora que eu não entendo assim direito. É, desde que eu não entendo direito assim, o que eu tô vendo, né? Porque ele tá falando aqui. Tudo que ele sente, a gente sente. Não existe mais o dele, o nosso, é tudo em comum. Os desejos, os afetos, o amor, é tudo em comum. E tem hora que a gente sente muita dor. Eu tô sentindo muita dor desde, assim, assim, ó. Acho que foi sábado, não sei, esse final de semana. Eu li um trecho do Livro do Céu que eu fiquei muito, muito assim, meu Deus, impressionado. Tem uma realidade, assim, muito, é uma realidade bem, muito forte, né? Tipo assim, Jesus falou assim que, nossa, eu fiquei muito impressionado.
são coisas que a gente já sabe, mas só que a hora que ele fala, assim, no livro do céu, é muito impactante, né? Ele falou assim, que a cruz que é a vontade humana, que é a vontade humana, a cruz da vontade humana para ele foi a mais cruel. Por quê? Cada vez que a vontade humana se coloca a fazer algum ato na terra, a vontade divina tem que descer para fazer o ato. Cada ato, a vontade divina tem que concorrer nesse ato. Tipo assim, cada ato que a criatura vai fazer, a vontade divina concorre, porque ela está em tudo. Ela está em tudo. Nenhuma criatura, o coração de nenhuma criatura bate se a vontade divina não quiser que ele bata. Então, cada vez que a criatura vai pensar, falar, mover as mãos, piscar o olho, a vontade divina está ali. E aí, quando esse ato, quando a vontade divina vem para fazer o ato com a criatura, e esse ato que a criatura decide fazer com a sua liberdade é uma ofensa à divina vontade, é um mal, é não é o que Deus queria que ele quer fazer, por exemplo, assim, de Deus só vai sair amor, bondade, só isso que sai dele. Mas a criatura não, com a sua liberdade ela pode escolher fazer o mal a si mesmo, o mal ao próximo, uma ofensa a Deus. Então, e a divina vontade está ali. Então, Jesus teve que reparar tudo isso, dar satisfação para a divina vontade de cada ato desse, que não era, que o fruto que for gerado desse ato não fosse amor, não fosse um bem, fosse um mal, tipo assim, fosse um ato oposto à vontade divina. E aí eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, meu Deus. Então, por exemplo, aí eu tava vendo as cenas lá do show da Madonna, eu tava vendo no Instagram e vi algumas coisas sobre o show. Eu falei, meu Deus, um show de horror daquele, de pornografia ao vivo, pago com dinheiro público ainda, o governo que financiou aquele show. Foi um show aberto, era gratuito, né? A entrada foi aberta. Tinha quase 2 milhões de pessoas na praia. E era um show de pornografia. Um horror. Aí eu, meu Deus, a divina vontade tem que descer para fazer isso. Que dor. Ela tem que concorrer nesse ato de horrível. Aí você fala, mas como? Como que a divina vontade está ali? Gente, aquela pessoa que está ali fazendo aquela cena, ela tá viva. Ela tá viva, o coração dela tá batendo. Ela tá ali, ela tá viva. Se ela tá viva, quer dizer que Deus tá mantendo ela viva. E tudo que a pessoa faz, se Deus não quisesse, não permitisse, ela não faria. Mas isso gera uma cruz. É um ato oposto à vontade divina. Totalmente oposto. Totalmente. E aí Jesus teve que sofrer cada respiração daquela pessoa ali. Oferecer reparação e sofrer. E aí eu fiquei com isso, né? Só meditando sobre isso. E sentindo muita dor e rezando. No final de semana eu não consigo muito partilhar, assim, meditar, partilhando, né? Aí beleza, aí eu fui. Aí eu vi a situação do Rio Grande do Sul também, assim, a minha colega veio falar comigo, eu tô muito. É muito triste essa situação e não sei o quê. Ela contou umas histórias lá do pai dela, que também já morou lá na região há muitos anos e teve que vir para Brasília. E, e acabou que ele veio fugindo da enchente lá que teve, mas ele só perdeu bens materiais. Eu falei assim, não, mas ele, apesar de tudo isso, você mesmo tá falando, Deus tira um bem dessa situação difícil.
Seu pai veio para Brasília, conseguiu um emprego, foi funcionário público, nem fez concurso na época da construção de Brasília e tudo. Aí, beleza, eu tava assim, e eu tava assim, e eu pensando, né, meu Deus, todo mundo falando, várias pessoas falando, né, enquanto nos comentários lá do show da Madonna, a CNN falando lá, que show maravilhoso, não sei o que, é ridículo. Aí todo mundo comentando assim, um show de horror, enquanto o pessoal lá do Rio Grande do Sul tá sofrendo tanto, esse show de horror e as pessoas indo para esse show. Aí hoje eu comentei, aí hoje o senhor tava arrumando para trabalhar, eu falei com meu marido, nossa, o que que tá acontecendo? Meu pai veio assim um suspiro do coração, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Só que eu tava falando em voz alta. Jesus amado, o que que tá acontecendo? Enquanto tá acontecendo essa situação no Rio Grande do Sul, o povo lá no Rio de Janeiro, naquele show de horror da Madonna, ainda com dinheiro público, ainda o governo que promoveu isso, né? Aí meu marido me xingou todinho. Nossa, mas ele falou um monte de coisa comigo. Não que você tá sendo massa de manobra, que você... Ele entendeu que eu tava falando, que eu tava indo pelo lado político. Que ele deve ter enchido a cabeça dele, né, com essas histórias do povo falando que é levando pro lado político. Aí ele veio me agredir. Nossa, mas ele falou muita coisa comigo. Ah, que que eu tô levando pelo lado político, que eu tô sendo massa de manobra, que distorceu tudo que eu falei. E a gente sofre, né? E eu, Jesus, é o Senhor que sofre, né? Porque as pessoas não entendem o que o Senhor fala. Elas não entendem o que o Senhor fala. Eu tava vendo a situação, o que eu tava vendo era assim, eu tava expressando, tipo assim, o que eu já tava vendo, que Deus tava me mostrando da situação, desse ato da vontade humana oposto que Jesus sofre e tudo. Mas a pessoa não entende nada. Como é que ele entender que eu tava falando isso, né? Então a gente sente uma dor. Que é a dor de Deus, ele não é ouvido, ele não é entendido. É difícil, ele não é entendido, então a gente sente o que Deus sente. É incomum, né? Que é o que ele tá falando aqui nesse trecho. Na hora, aí eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei tentando entender, né? Eu tava tentando discernir, né? Porque aí eu vim no carro escutando justamente o Caderno da Val Torta de 1943, lá o vídeo, o último que foi feito. E a Aline explicando, né, da situação, como que a divina vontade está em tudo. Aí como que a gente consegue ver a divina vontade em tudo. Numa situação que acontece com a gente. Ela deu um exemplo, assim, de uma coisa pior que poderia acontecer, que fosse o marido dela perseguir a missão, por exemplo, não quisesse, falasse para ela não fazer mais a missão, aquele exemplo que ela deu. E a gente vê a divina vontade em tudo, aí Jesus explicando, né, como que é. Então, em tudo que acontece, a gente vê a divina vontade. Eu fiquei, Senhor, mas onde que... Então, meu marido falou, era a divina vontade. Foi o Senhor que permitiu que ele falasse desse jeito comigo. Né? E a gente fica assim, tá, eu aceito, eu aceito. Dói, dói. Mas é a sua dor, né? É a sua dor. O Senhor tá deixando eu sentir a sua dor. Porque a divina vontade não é compreendida. Eu não tá falando nada de política. E Deus, às vezes, Deus fala uma coisa e as pessoas entendem totalmente o contrário. Jesus fala, Deus fala, e as pessoas distorcem tudo o que ele falou. Não entende o que ele falou, e foi o que aconteceu. Eu falei uma coisa, meu marido entendeu tudo o contrário, e brigou comigo. Falou um monte de coisa. Então é isso. Aí ele falou, deixa eu ler aqui de novo. Minha filha, quem faz minha vontade entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas. Só para quem faz meu querer está reservado este privilégio de entender o que Deus pensa, o que ele pensa, o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Você entender os motivos dele. Você entende o que está passando na cabeça dele, como se fosse assim. Você consegue entender o que ele pensa, não só ver o que está acontecendo. Por exemplo, você vê o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, você vê por dentro a situação.
Você entende? Aí você entende o que Deus está fazendo, que é Ele, onde Ele está, o que Ele pensa, no íntimo do coração dele, na mente dele. Você não vê as coisas mais de forma superficial. Aí você está vendo a situação lá de calamidade no Rio Grande do Sul. Você está vendo o show de horror da Madonna. Você vê por dentro, né? Você vê o que tá. Você vê a mente, você vê com os olhos de Deus, tipo assim. Eis porque me é difícil não contentar quem vive de meu querer. Porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos, tá vendo? Você está no íntimo dos pensamentos de Deus. Você entende o que ele está pensando. E aí você começa a pensar como ele pensa. Você começa. É porque o seu pensamento dele é um só. Seu bater, seu respiro e o nosso são um só, tá vendo? Seu pensamento é um só com o de Deus. Você pensa como ele pensa. E quando você expressa seus pensamentos, as pessoas não entendem. Não entendem o que você pensa, elas não entendem. Por exemplo, eu falando com a minha colega, ela falando, é muito triste a situação. Eu falei, aí eu mostrando para ela o lado de Deus, eu falei assim, eu falei várias coisas para ela, eu falei da justiça, né, que Deus, que no meio dessa, que ela vê, ela falou assim, olha, o que eu vejo é, numa situação dessa de sofrimento, é as pessoas tendo a oportunidade de amar o próximo, né, o governador tá lá, o tempo todo lá, cuidando das pessoas, na rua, cuidando das pessoas, conversando com as pessoas, tomando decisão para poder, né, tipo assim, preocupado, doando o tempo dele ali para cuidar das pessoas, que estão ali. Um monte de gente voluntário, um monte de gente fazendo comida um para o outro, um monte de gente se mobilizando para cuidar do outro, para amar. Então Deus dá uma oportunidade para a gente amar o próximo, amar e o amor é Deus. Eu falei isso para ela. Deus é o amor é Deus. Então ele tá, as pessoas estão amando, estão saindo de si mesmo, do egoísmo, para ir cuidar do outro. Eu não vou ficar vendo só que tá perdendo as coisas materiais, que tá destruindo tudo. Eu não vejo só isso, eu vejo o amor acontecendo ali, o sacrifício de um pro outro, de um pelo outro. E do mal Deus tira um bem. Sempre do mal Deus tira um bem. Aí falei para ela do sofrimento. Depois que Jesus morreu na cruz, a cruz tem um novo significado. A cruz era maldição, agora é salvação. Então, Deus tem um propósito muito grande para a salvação de almas, quando Ele permite um sofrimento desse jeito. Aí ela, tá, é verdade, Michelle, não sei o quê. Então, aí ela ficou mais calma, ela estava muito nervosa por causa disso, porque ela é de lá, ela mora aqui, mas ela tem parente não, mas a família dela veio de lá, então ela ficou muito, assim, comovida com a situação. Não é que a gente não se importa, não, mas a gente vê com os olhos de Deus. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, o governador tá lá falando de Deus, tá na hora do sofrimento, a alma é desperta, a alma na hora do sofrimento é desperta para Deus, para olhar para Deus, para ver que existe, que Deus existe e chamar por Ele. Na hora do sofrimento, na hora da dor, tem gente que vai ter que passar por isso, tem alma que é só assim, que só lembra de Deus na hora do sofrimento, da dor, que não tem a quem recorrer. Então eu vejo isso, eu fico focada nisso, eu fico olhando isso, né? Eu fico olhando para esse lado do, do, do propósito. Aí eu falei, igual você contou do seu pai. Ela falou que depois que aconteceu a enchente, ele mudou de vida totalmente. Veio embora para Brasília, conseguiu, em pouco tempo, construir de novo a casa, assim, em pouquíssimo tempo, construiu a casa, pagou todas as dívidas que tinha, pagou tudo. E veio e ficou bem. Então, assim, desse mal, Deus tirou um bem enorme. Só, né? E essa parte só material, e eu imagino o espiritual. Eis porque me é difícil não contentar quem vive de meu querer, porque estando a alma e minha vontade está no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos. Qual é o desejo de Deus? A gente fica com o mesmo dele, salvar almas. O desejo de Deus é a alma, é salvar as almas, é que todos voltem para Ele, que todos os filhos que Ele criou
passem por esse caminho aqui da terra e voltem para Ele. E a gente deseja a mesma coisa que Ele. Então, quando acontece algum sofrimento e a gente vê que Deus está permitindo e que tem um propósito de salvação de alma, você fica tranquilo. Você fala, tá bom, Senhor. Sabe, você quer o mesmo que Ele. Mesmo que a gente está vendo o sofrimento. Você quer o mesmo que Ele, você deseja o mesmo. Os nossos afetos, os pensamentos, seu bater, seu respirar, o nosso são um só. Assim que são tais e tantos os contentes que nos dá, as complacências, a glória, o amor, todos de modos e de natureza infinitos, nada ao contrário dos nossos, que assim como em nosso amor eterno, um rapta o outro, ou um forma o contente do outro, tanto que não podendo muitas vezes conter este amor e estes contentes saímos em obras à diestra, assim ficamos arrebatados e felicitados por esta alma que faz nosso querer. Então, assim como eles ficam arrebatados um com o outro, o Pai com o Filho e o Espírito Santo, como eles vivem esse amor eterno, né, entre eles, acontece com a alma que vive na vontade divina, entra nesse. Ó, ele falou, um rapta o outro, dentro da Trindade, né? Um rapta o outro. Um forma o contente do outro, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Um forma a alegria do outro, o contentamento do outro. Um rapta o outro. E nesse amor tão grande que acontece, eles saem ad extra para fazer obras fora da Trindade, né? Obras ad extra. E assim acontece também, assim ficamos arrebatados e felicitados por esta alma que faz nosso querer. Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar como nos amamos a nós mesmos? Não como amamos as demais criaturas, a quem nos ama com nosso amor? Ah, que lindo. Com esta alma não há véus de segredos entre nós e ela. Não há nosso e teu, mas tudo é comum. E o que nós somos por natureza, impecáveis, santos, a alma fazemos por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós. E assim como nós não podendo conter nosso amor, saímos em obras ad extra, assim não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, atiramos de nós e a assinalamos ante os povos como nossa favorita, nossa amada, e que só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra. Isso é muito sério, né? E a realidade não pode duvidar disso, tem que viver essa realidade aqui. Por causa da alma que vive na vontade divina, por causa de você estar vivendo na vontade divina, desce os bens sobre a terra. A terra continua existindo. O mar, ó, o show de horror tá acontecendo lá na praia, na areia da praia. E o mar não invadiu. O mar ficou quietinho. Não veio uma onda e destruiu tudo. Lá na eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor ama. O Senhor está sendo ofendido muito, muito publicamente. E, e o mar ficou quietinho. O mar não fez nada. E a divina vontade está ali. A sua vontade é amor. E, e deixa o homem livre, né, para fazer o que ele quer, deixa dar liberdade para o homem. E é paciente, né, um amor paciente. Que se acalma, né, que se contém, tipo assim. É, tipo assim, gente, a vontade divina sendo ofendida, a vontade. Nossa, eu não sei nem explicar. E o mar não, Deus, se fosse, por exemplo, que a gente já pensa assim, o amor humano. Eu não aceito isso, eu destruo tudo. Se alguém fizer uma coisa dessa comigo, se alguém me ofender dessa maneira, nesse grau de ofensa, eu destruo tudo, eu pego tudo, eu derrubo tudo. Se alguém vier me ofender, fazer uma coisa absurda comigo, assim, uma ofensa, eu vou para cima da pessoa na mesma hora, eu não me seguro. Eu vou bater na pessoa, vou destruir a pessoa, eu não aceito isso, né? Claro que Deus é justo, né? Tem consequências, né? Os atos que o ser humano faz contra Deus tem consequências, mas não é, como Deus falou, não é uma punição.
É um castigo para corrigir o filho que ofende. O filho que ofende. Tudo que acontece de sofrimento é para nos corrigir. Corrigir nossa rebeldia. Corrigir a rebeldia do ser humano. Para o ser humano entender, a gente tem que voltar para a ordem, tem que voltar para Deus, tem que voltar à obediência a Deus. A nossa desobediência tem consequência. Então vamos voltar para Ele, né? Tipo assim. E assim como nós não podendo conter. Ah, não, aqui. Nossa amada. E só por ela e pelas almas semelhantes, né? Todas as almas que fazem a vontade divina, fazemos descer os bens sobre a terra. Os bens da terra tá continua existindo, o sol nascendo, tem vida na terra, vida humana e tem vida divina e tem bens espirituais, que é o mais importante. Tem a palavra de Deus, tem os sacramentos, tem a igreja. Apesar do homem estar rejeitando Deus como está rejeitando, ele continua aqui. Apesar de ser tão rejeitado, ele continua aqui. E é por causa dessas almas que vivem na vontade divina que ele continua aqui. Porque muitas não querem ele, não querem. E que só por amor a elas conservamos a terra. E esse conservar a terra não é só o sol nascer. Não é só a água continuar tendo água aqui no planeta. É ele manter uma ordem. É ele manter uma ordem com os seres humanos. Porque o jeito que o ser humano tá, se Deus não se Deus não, se todos os seres humanos é manter ai meu Deus, como é que explica assim, ó? O, lembra que Jesus falou no trecho para Valtorta, acho que foi num caderno, que se não tivesse almas vítimas, que se não tivesse almas vítimas na Terra, que o mundo seria habitado como se fosse só por demônios, porque que de alguma forma ele ainda segura as pessoas que tem um monte de gente que vive na Terra e não vive na graça de Deus, nem na graça, nem não vive na vontade divina, vive na vontade humana, não vive nem na graça de Deus. Várias pessoas sem Deus, sem fé, sem Deus, totalmente opostos à vontade de Deus. Um monte de gente, um monte de pessoas que não vivem em obediência a Deus, que vivem totalmente revoltados com Deus, sem Deus, vive a alma praticamente morta. Um monte de gente com a alma praticamente morta. E essas pessoas ainda tem uma convivência aqui na Terra, ainda tem uma ordem. Elas ainda obedecem às leis obedecem ainda elas ainda mesmo não tendo essa lei divina no coração, ainda obedecem uma ordem civil, assim, ainda tem uma convivência, né? Elas não saem aí fazendo tudo que dá na cabeça delas. Tem muita gente que tem um monte de desejo horrível no coração, um monte de coisa horrível no coração que não faz. Ainda tem ali uma consciência, um peso na consciência, ainda tem assim algo, uma moral, ainda tem resta uma moral ainda que faz a gente conseguir conviver na Terra, que faz ainda a gente ter um ambiente seguro para viver. Apesar de elas estarem totalmente, não querem saber de Deus, mas Deus ainda mantém essa ordem. Então, manter a vida na Terra tem tudo a ver com isso. De Deus não, ele fala assim no livro do céu, é um mistério, né? Ele fala assim, retirar a graça dos maus, ele fala disso, de graça dos maus, como se fosse assim, ele ali segurando, para não a pessoa não colocar, não fazer uma pessoa que está no pecado, que está com a alma quase morta, não fazer tudo o que ela deseja no coração, não dar não realizar todos os desejos que ela tem no coração, né? Ainda mantém ali as pessoas numa ordem. Isso é manter a vida na Terra, porque
se destrói, por exemplo. Tem muita gente que tem esses desejos, né? Muita gente, por exemplo, tem muito governante que tem uns pensamentos assim, governantes e mulheres têm uns pensamentos muito feministas, muito de destruir família, de não ter mais essa estrutura de família, pai, mãe, filhos. Tem muita gente que tem esses pensamentos, tem essas ideias na cabeça. Mas isso ainda fica assim muito restrito. Muita gente não aceita isso. E a família continua existindo. E a família continua preservada. Ainda temos família, né? Ainda tem. O mundo a estrutura do mundo ainda é familiar, é patriarcal. Glória a Deus. Porque se fosse pela cabeça de muitos que estão lá no governo que tem, não teria. Muitos, por exemplo, muitos governantes, deputados têm essas ideias, mas eles nem têm coragem de propor uma lei dessas. Uma lei, por exemplo, de alterar a estrutura familiar, não ter mais essa figura de pai e mãe. Eles não têm coragem de fazer isso. Porque ainda tem uma cultura muito forte no mundo da família, de muitos ainda gostam disso, né? Creem nisso, tem ainda então se mantém essa estrutura. E é Deus que está conduzindo tudo. Porque se fosse pela cabeça de muitos homens, não teria mais. Não teria mais casamento, não teria mais a família como é hoje, né? Assim, nem sei explicar, mas é isso que eu queria falar, assim, é que essa parte de conservar a terra é de conservar o homem na ordem ainda, casando, tendo filho, sabe assim, que se Deus não tivesse intervindo, estaria muito pior a situação. Ah, Michele, a situação tá complicada, tem muita gente que não quer mais ter filho, que não quer casar, que não quer trabalhar. Tem isso, mas ainda tem gente que casa, ainda tem muita gente que casa, tem muita gente que está trabalhando. Meu Deus, é, a situação tá sob controle, não tem nada descontrolado, tá tudo sob o controle de Deus. E tá tudo, a gente tá conseguindo ir trabalhar, o trânsito tá. Gente, se Deus não intervém, nem o trânsito funciona. Porque se o homem viver totalmente a rebeldia que a vontade humana reinando traz, o ser humano não era capaz nem de respeitar as leis de trânsito. E não ia ter como nem a gente conviver, assim, sabe? Nem conviver. Ainda tem ali uma moral, ainda tem. Igual esse final de semana, o meu vizinho, meu Deus, ele colocou a música tão alta, mas tão alta, que acaba estremecendo a minha janela. E assim, mas assim, isso acontece só de vez em quando. Mas no outro dia, ele ainda veio conversar com a gente. Olha, vocês me perdoam, porque eu dormi e o meu colega e o povo que estava lá, colocaram o som muito alto e, e eu não vi, eu não percebi. Não dá para entender isso, né? Mas ele estava dormindo, enfim. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, não sei o quê. Mas assim, imagina. Aí várias pessoas, ele falou, os vizinhos tudo mandando mensagem para mim, tudo. Se as pessoas não tivessem esse controle, se não tivesse a vontade de Deus ali, Deus segurando um pouquinho a onda delas, gente, às vezes a pessoa ia lá bater na cara do cara, ia virar uma confusão, ia ter confusão assim em todo lugar. Então ainda tem assim uma tolerância, não sei, acho que vocês entenderam o que eu falei. Sobre esse conservar a terra, conservar também o homem. É, gente, porque é muito sério a pessoa viver sem estar no estado de graça. É muito sério. O homem sem a graça de Deus, o homem sem a graça de Deus é como se fosse é pior que um animal. Ele é uma coisa assim, absurda. Porque nós somos criados para viver com a vontade de Deus, com a lei de Deus. Se a gente está totalmente sem Deus, sem a graça de Deus, meu Deus, tem consequências. O homem vira um animal. Jesus que explica isso, né, na Val Torta. Eu tô tentando que entender. Então, se a gente ainda tem uma convivência na Terra, é porque Deus está aqui no controle de cada ser humano, com aquelas cordas que ele falou lá no trecho da live. Ele controla.
Você pensa que não, mas ele controla. Muita gente pensa, não, esse aí tá sem Deus, o pai dele é o demônio. É o demônio que guia ele e tudo. É Deus que guia. Então vem cruz, vem desapontamento, vem cruz, vem o sofrimento, vem o sacrifício que segura um pouquinho as pessoas. Para elas não fazer toda a maldade que tá no coração delas. Então é isso. Amém, filha. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, desta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 6/5, volume 11, trecho 70. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas e se torna inseparável delas. Continuando o meu habitual estado, meu amável Jesus continuava fazendo-se ver em toda mim, e que eu possuía todos os seus membros, e mostrava-se tão contente que, parecendo que não podia conter esta alegria, me disse: minha filha, quem faz minha vontade entra a tomar parte das ações ad intra das divinas pessoas. Só para quem faz meu querer está reservado este privilégio, não só de tomar parte em todas as nossas obras ad extra, senão que destas passa as obras ad intra. Eis porque me é difícil não contentar a quem vive de meu querer, porque estando a alma em minha vontade, estar no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos, seu bater, seu respiro e nosso são só. Assim que são tais e tantos os contentes que nos dá, as complacências, a glória, o amor, todos de modos e de natureza infinitos. Nada ao contrário dos nossos, que assim como em nosso amor eterno, um rapta o outro. Eu estou aqui lendo e estou lembrando que eu li a Nossa Senhora falando nos 31 dias com a Maria, ela fala sobre isso. No dia 7, né? O 7º dia das lições. E ela tá falando que ela raptava Deus, né? Deus ficava assim, porque ela participava justamente disso. Ele sentia todo o seu poder, né? Quer ver? Vou até voltar aqui para ler aqui direitinho. Que ela fala sobre isso mesmo, ó, que coisa incrível. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Agora minha criação superou. Deixa eu só achar aqui a parte que ele fala. Que a mãe está falando dessa inseparabilidade, dessa participação. Aqui. A luz do sol era pequena diante de minha luz, nenhuma coisa criada poderia me alcançar. Atravessei os mares divinos como se fossem meus. Meu Pai Celestial, Filho e Espírito Santo suspiraram em seus braços para desfrutar de sua filhinha, e ó, o contentamento que eles sentiram ao sentir, aquela parte entra, né? Ao sentir que como eu os amava, né? Então, a alegria deles, né? Esse contentamento que Jesus está falando, né? No trecho, porque eles sentiam, né? Eles sentiam a Santíssima Trindade adiante, sentiam dentro deles, né? Essa força, o amor, a oração que a mãe fazia, a adoração, né? A sua alteza suprema, né? Então, o amor que é Nossa Senhora, a correspondência de amor, né? Era um amor divino vindo de dentro da alma, né? De dentro dela. Então, por isso que eram perfumes castos, as alegrias eram comuns. Então, por isso que está falando dessa participação, que é essa inseparabilidade que ele não consegue, né? Ficar ali, não tem essa habilidade com a alma, esse contente dele, porque ele sentia, né? Dentro ali a alma, ele sentia essa força. Ele sentiu a força, o poder saindo de dentro de Nossa Senhora, a fortaleza da sua divina vontade. Ele sentia esse retorno para ele divino, as coisas dele mesmo, né? Então, assim, uau, ele ficava assim, olha só, até que ela fala aqui, ó. Que partiu de centro do céu, ó, que é a sua própria vontade, né? Que tudo isso que as correspondências que ela dava, o amor, as orações, as adorações, né? Os atos para glorificar a Deus, né? Esses perfumes castos que chegavam até Deus, saía do centro, que ela está dizendo, de dentro do céu, que é a sua própria divina vontade. Ó, que se formou em minha pequenez, e tal ponto que eles, ó, nunca pararam de repetir: toda linda, toda pura, toda santa é a nossa filhinha. Suas palavras são correntes que nos cativam, tá vendo? Isso é ele falando para a alma, né? Sua aparência são dardos que nos ferem, seus batimentos cardíacos são flechas que nos fazer saltar, nos fazes delirar de amor. Eles sentiram o poder saindo de mim, a fortaleza de sua divina vontade, que nos tornou inseparáveis. E eles me chamaram nossa filha invencível, que também trará vitória sobre nosso ser divino. Então, tudo isso que ele tá, que a mãe, que Jesus está falando aqui, né, dessas obras ad intra, e tudo que ele tá, ó, os afetos, os pensamentos, seu bater, seu respirar, tudo isso, né? Então ele ficava assim, nessa, né, vamos dizer, loucura de amor, né? Nossa, ele ficava assim naquele gozo, porque o que voltava para ele são coisas dele mesmo. Ele sentia o seu próprio amor divino, né, na correspondência. Ele sente o amor divino, né, ali no dentro dele, vamos dizer assim, dentro dele ele sentia o amor divino, né, fora dele. É muito incrível, porque ele via a sua divina vontade fora dele, ad extra, fora dele, né? O seu amor, o seu poder, a sua fortaleza, entendeu? Ele via, ele sentia, ele viu a sua divina vontade fora dele. Fala até isso também aqui no Nossa Senhora aqui, nos 31 dias com a Maria, né? Ele ficava assim arrebatado, nossa, encantado assim, por isso que ele fala não só para Nossa Senhora, mas para todas as almas que vivem na divina vontade, né? Toda bela, toda pura, porque é a sua divina vontade, não? Por quê? É a pureza, é o amor divino que está lá dentro da alma, né? Ele está vendo ad extra, ele está sentindo assim, ad extra, fora dele, né? É uma coisa vindo para ele assim que é de fora, a sua própria divina vontade. Então imagina nossa, é incrível isso, né? A grandeza, assim, o quanto isso é grande, né? E a alma participa das coisas da dentro do Pai, né? Da Santíssima Trindade, de tudo, das suas decisões, do seu amor, participa né, dos seus segredos, né? Conhece os segredos de Deus, os segredos divinos, a vida divina. Então participa de tudo, né? Ad intra, né? De tudo isso que
que o exemplo que a mãe dava para eles, né? As orações, o amor, né? E participa de tudo, né? Ad intra, e como ele está falando assim, ad extra também, né? Que ele não consegue negar nada para a alma, né? Para a alma que vive nessa divina vontade, porque é isso, ele recebe tudo, né? Daquela alma ali, do o seu próprio amor, ele sente a força, né? Da divina daquela alma. Ele mesmo saindo assim, então, meu Deus, é muito, nossa, eu sei nem que é muito louco assim, vamos pensar assim. Nossa, ele sentindo, ele vendo ali a sua própria vontade, sua divina vontade, a sua vida, assim, fora dele, né? Vindo de uma alma, né? Sua própria vida, seu amor divino, né? A pureza do próprio Deus, os pensamentos dele, os desejos dele tá dentro daquela alma. Então ela participa do amor, dos desejos, de tudo que ele tá falando aqui. Ó, é estar no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos. Seu bater, seu respiro e o nosso são só. Né? Ele sentia, né? Tudo vindo retornando, sentindo dentro dele, né? Seu próprio respiro, assim, né? Um respiro divino vindo da alma, o bater, os pensamentos. Então é inseparável, né? Essa posse, né? Que a mãe fala aqui nessa sétima lição é a posse. É quando que Deus trabalhou durante 6 dias, né? Da criação ali, que fez nela esses 6 dias, sexto passo, e no sétimo, assim, foi, ela dizendo que é a posse, né, ali, né, a posse ali, que Deus descansou e contemplou, né, essa obra perfeita que era ela, né, e contemplava e, nossa, e se felicitava ali entre eles, aquela alegria, que ele suspirava de ver, né, a sua própria vida naquela alma e ele recebendo aquele amor puro, divino de volta, né? Não coisas humanas, não ofensas, mas amor, né? Pureza. Por isso que ele fala toda bela, toda pura, toda santa. Nossa, deve ser muito incrível. A gente não tem ideia, né, da dimensão disso assim. Mas deve ser, nossa, muito incrível. Deve ser uma coisa incrível Deus poder olhar, né, para uma alma nossa, e receber esse amor puro, né, amor divino, o seu próprio amor, receber o seu amor, não sei lá, não sei nem o que dizer às vezes, que isso é tão grande assim, nossa, é muito incrível, eu fico assim, né, muito chocada, assim, muito incrível isso, que ele deve assim sentir, né, o que Deus, por isso que ele fica arrebatado, né. Aí ele tava, tal, tantos os contentes que nos dá, né? É um contente para Deus, porque ele está vendo aquela alma toda pura e santa, né? Com seu amor divino, com a sua própria vida, né? E ele recebendo tudo dele mesmo ali, né? Tudo puro, tudo limpo, sem mancha de nada, né? Aquele amor dele mesmo, né? Tudo, as orações tão puras, santas. Então, assim, todo o interior da alma se move ali por amor a Deus, né, para dar glória a Ele, para adorar, né, assim como a mãe fazia. Então, por isso que ele fala, assim que são tais e tantos os contentes que nos dá as complacências, a glória e o amor, né? É o que a mãe fala lá que eu acabei de ler, né? Todos de modo de natureza infinito. Então, por isso que ele não consegue, né, negar nada a essa alma, porque senão se negaria a ele mesmo, né? Que essa alma, assim, nossa, tá toda ali consumada nele, né? E ele recebe, né, toda aquela correspondência e amor, né? E é vida divina, amor divino, né? Não é nada de humano, é tudo puro, divino. Então são de natureza infinitas, né? Ali um ato só, né? Ali de uma alma que faz a divina vontade. Então, assim, meu Deus, né? Quanto é, né? Que ele recebe ali, né? O amor. Ele não tem nada de contrário dele, né? Assim, então, que ele fala que é nada ao contrário dos nossos, né? Então, ele só recebe, né? Divino, só coisas que é dele, que pertence a ele, né? A correspondência que ele chega até ele é só coisas dele. Então, não tem nada ao contrário dele, né? Nada, nada, nada de vontade humana. Né? Ele não recebe ofensa dessa alma, né? Isso que ele está dizendo. Então, é tudo, né? Ali
coisas dele, correspondência, amor, né? Ali, amor puro, amor sem interesse, né? As orações, tudo, o mover da alma, né? Todo o interior da alma se move para ele, né? O passo que ela dá, todos os movimentos é para Deus, né? E é tudo um movimento ali divino, né? Os pensamentos, o coração, as batidas, os passos, né? Tudo é dele, divino, é para ele. Aí ele fala que assim como em nosso amor eterno, um rapta o outro, né? Que a mãe fala lá que tem posse, ela tomou posse do próprio Deus, é a vida. Então, assim que Deus é por natureza, ela se tornou pela graça. E até ele vai falar aqui no trecho também sobre isso, né? Então, um rapta o outro. É assim, é um arrebato de amor tão grande, né? A alma amando ali, né? A Deus, correspondendo a Ele, e Ele recebendo aquele amor, e Deus amando a alma de volta. Então, é um rapta o outro, né? Fica assim, aquele namorados, né? E fica arrebatados um pelo outro, assim, fica raptados, né? De amor. Um forma o contente do outro, tanto que não podendo muitas vezes conter este amor, e este contente saímos em obras ad extra. Assim ficamos arrebatados e felicitados por esta alma que faz nosso querer, né? Então, por isso que ele derrama graças, né? Faz obras, né? Ali, devido àquela alma, devido a uma alma que vive. É como a Lene está falando, né? Ele não nega nada. Como ela disse que se tivesse, assim, um filho da divina vontade lá no sul, né? Talvez toda aquela situação que está acontecendo agora, né? Talvez não. Toda aquela situação teria amenizado, né? Seria amenizado, né? Esses flagelos que está acontecendo lá seria amenizado se tivesse ali uma alma, né? Que vive na divina vontade, porque, né, ele não nega nada, né? É uma alma muito assim querida por ele, porque a própria vida dele é o céu dele ali, a alma. Então ele amenizaria, né? Amenizaria a situação. Se tivesse lá uma alma, essa como a Aline falou, é verdade, a gente não pode negar, porque é ele mesmo que fala isso, né? Ele fala isso no livro do céu, né? Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar? Como nos amamos a nós mesmos, né? Como não amar? Ele está dizendo, como não amar essa alma? Como nos amamos a nós mesmos? São como, não são como amamos as demais criaturas, tá vendo? Então, isso que ele está dizendo, né? Ele ama, né? Mas essa alma, assim, ela é, vamos dizer, né? Como é que se quer? Acho que foi a preferida, vamos dizer assim. Não é que ele vai, né? Não quer nem saber dos outros, não é isso. Mas ele tem um arrebato de amor para aquela, porque ela tá ali correspondendo a ele, imagina. Ele tá correspondendo a ela, aquela alma corresponde, ama, ele faz tudo por ele, né? Morreu para sua vontade, não dá voz para sua vontade humana, né? Em tudo se move por amor a Deus, para glorificar Deus, para Deus ser amado, conhecido, reconhecido. Então, assim, por isso que ele fala, como, né, não amar essa alma assim como nos amamos, né? Então, assim, não tem como, né? Então, por isso que ele não nega. A quem nos ama tanto com o nosso amor, tá vendo? Né? Com amor próprio, é com o nosso amor. Ela nos corresponde com o nosso amor, ela nos dá o nosso próprio amor. Então, como não amar, né? Com esta alma não há véus de segredos entre nós e ela, não há nosso e teu, mas tudo é em comum, né? Que até que ele fala, a mãe fala na lição lá. E que ele ficou assim tão, né, naquela explosão de amor que é como se transbordasse, né? Esse transbordar. Ele ficou tão assim, né, de ver que a mãe correspondia em tudo a ele, ele ficou tão em delírio arrebatado assim, naquele salto de amor, porque ele sentia o poder saindo de Nossa Senhora, e assim como ele sente de nós, essa força, esse poder divino saindo, né, da alma, né, meu Deus, a fortaleza divina, o poder divino, ad extra, ele vendo isso fora dele, a sua divina vontade. Já pensou nisso? A sua própria vida fora dele mesmo? Então, nossa, ele fica assim, naquele excesso tão grande que ele não consegue negar nada. Por isso que aí ele vai confiar,
todos os segredos a esta alma, vai dar o cetro de comando como ele deu para Nossa Senhora. Ela fala isso, que também as almas que vão vir na Divina Vontade vai ter esse cetro de comando que ela recebeu, né? As almas também vão ter esse cetro de comando, esse domínio de si, né? Domínio das paixões. Ela vai ter o cetro de comando, vai dominar e vai comandar. Então, muito incrível, né? Então, assim, ele estava tão sufocado que ele não podia, né, guardar, né? Ele teve que transportar esse amor. E é isso, né? Contando esses segredos, confiar a alma aos segredos dele, né? Então, é muito incrível que ele tá falando que tem tudo a ver, mas quando eu li, disse, nossa, tem tudo a ver com os 38 dias com Maria, o que a mãe tá falando, nossa, tem tudo mesmo com o sétimo dia, né? E aí, deixa eu ver aqui, que continua. Com esta alma não há véus de segredo, tá vendo? Não tem véus de segredo, ele pode confiar nessa alma, né? Então, assim, o amor dele fica tão ali, sufocado ali de amor, que ele não pode, né? Ele não guarda segredos, então ele vai derramar toda a luz, conhecimento, todos os segredos para aquela alma e vai passar o cetro de comando, né? Essa posse, né, de Deus. Entre nós e ela não há nosso e teu, mas tudo é em comum, tá vendo? É em comum, é um só amor, é uma só vontade, é um só desejo, um só pensamento, né? Tudo em comum. E o que nós somos, ó, por natureza, impecáveis e santos e etc., a alma a fazemos por graça, entendeu? Olha só o que eu acabei de dizer, né? Que, então, assim, assim como Nossa Senhora era, né? Que Deus é por natureza, é por graça, isso não é só para Nossa Senhora, todas as almas que viverão na divina vontade. Que viverão, que vivem na divina vontade, vai ser assim. Olha o que ele está falando, tá? Não é só foi para Nossa Senhora, não é só para Luísa, é para todas as almas, né? Que aniquilar a sua vontade e formar esse vazio, né? Então, uma alma, ela vai ser impecável e santa, né? Vai ser tudo que Deus é por natureza, a alma será pela graça. Nós vamos fazer nela por graça, pela graça, ó, a fim de que, ó, nenhuma disparidade haja entre ela e nós. Meu Deus, Deus se dá. Meu Deus, que coisa incrível, né? E assim como nós, não podendo conter nosso amor, saímos em obras ad extra, né? Conter, né? Por amor àquela alma, então ele sai fazendo essas obras ad extra. Então, por amor àquela alma, ele também vai manter tudo, né? Mantém é, toda a criação ali, né? Então mantém, ele continua providenciando, manda o sol a cada dia ali, né? Amanhecendo, transmitindo calor, aquecendo, né? Então tudo na ordem, né? A água, tudo mantendo a vida ali, né? Por amor daquela alma, ele mantém tudo por amor daquela alma que vive na divina vontade. Não quer dizer que ele não ama as outras almas, mas por ela ele mantém tudo, né? Essa é a verdade, ele fala, né? Assim, não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, atiramos de nós e assinalamos ante os povos, né? Que até ele bota assim, que ele diz que dá o cetro de comando e bota ali ante o povos, né? Como nossa favorita e assim que ele fez com a mãe, com a nossa mãe, né? Botou ela como esse modelo, né? Ante os povos ali, né? Deu esse cetro de comando para ela, né? Confiou a ela todos os segredos, né? A mãe conhece, né? Né? Todos os segredos de Deus, conhece a Deus, né? E passou esse cetro de comando para ela, né? Ela como esse modelo para o que ela está fazendo, né? Agora em maio, né? Dando essas lições do conhecimento de Deus, do que Deus fez com ela, que a divina vontade operou na sua alma, né? Operou nela e através dela e tudo que Deus fez, né? Então ela passou esse cetro e botou ela ali como, né, a favorita ali entre os povos ali. Ela como esse modelo, né, de uma alma que, como seria, né, uma alma assim, não tivesse sido o pecado original. Não tivesse sido o pecado, seria assim como ela, toda pura, toda bela, toda santa, né? E assim será uma alma que viver na divina vontade. É toda bela, pura e santa, né? A alma pura, né? Que Deus purifica a nossa alma, né? Toda santa é a santidade divina, é a beleza de Deus,
né? Então as pessoas devem ouvir assim, não, isso é um absurdo, isso é impossível. Não, não é impossível, porque seria impossível se fosse pelas nossas próprias forças. Mas nós não temos essa capacidade. Não é impossível, porque é o próprio Deus que vai fazer isso em nós. Então não é impossível, nada é impossível para Deus, né? Nossa amada, e que só por ela e pelas almas semelhantes, ó, fazíamos descer os bens sobre a terra, tá vendo? Eu acabei de falar, né? Só por ela e pelas almas semelhantes a ela, né? Que faz, que ama a Deus, né? Que faz os atos de amor a Deus, almas semelhantes a ela, né? Que estão na graça. E é que a gente mantém todos os bens. É por essa alma que ele derrama as graças, as bênçãos que ele mantém tudo sobre a terra, os bens que ele derrama sobre a terra. Então, tá vendo? Essa é a verdade, né? É a realidade, é a verdade, né? E a gente não pode negar, né? As pessoas podem achar estranho, nossa, como elas estão se achando, né? Elas se acham melhores. Não, a gente não se acha, né, gente? Pelo contrário, a gente conhece muito bem a nossa pequenez, mas a gente não pode negar o que Deus está falando, né? Tá aqui ele falando, né? Que, e só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra. É verdade, a gente não pode negar a verdade, né? E aí, eu lembrei até do que eu já partilhei no grupo, né? Das chuvas que aconteceu aqui, né? Na minha cidade. Mas foi uma chuva que poderia, né? Ter sido bem mais, muito mais, assim, que alagou ruas aqui. Foi uma chuva, assim, que, nossa, foi um caos aqui, né? E que estava até entrando aqui, que eu expliquei, que estava entrando água aqui dentro era um apartamento e que estava inundando até meu próprio apartamento, que é um andar, né, alto, mas a água estava entrando, né, de tão forte que eram os ventos muito fortes que estava entrando, né, pelas brechas do ar-condicionado, das brechas né, mesmo com a janela fechada, estava entrando, você vê, estava alagando tudo aqui dentro, né, e aí ele amenizou, né, quando eu falei, Jesus, me ajuda, né? Aqui, o que me resolver isso aqui. Quando eu pedi socorro a ele, ajuda. Na hora, a chuva parou. Na hora. Parou tudo. O vento cessou na hora, a chuva parou. Na hora. Foi muito rápido. Assim, num instante. Tudo parou. E ele falou, né, que ele fez isso por minha causa. Ele parou a chuva por minha causa que ele fez isso. Poderia ter sido pior. Se não tivesse, como ele falou, se não tivesse aqui uma alma aqui na minha região, aqui no Rio Grande do Norte, né, vivendo na divina vontade, teria sido muito pior essa chuva, né? Porque já foi o caos que foi. E poderia ter sido pior. E ele falou, né, dentro de mim, falou no meu coração que ele fez isso por amor a mim, ele fez isso por mim, né? Ele amenizou e parou por mim, né? Porque ele tá falando aqui, ele não nega nada a uma alma. Né? E eu, naquela que pedi socorro, eu não tava me queixando, reclamando, murmurando da chuva. Pelo contrário, tava achando que era bom, né? Eu só tava pedindo socorro. Ele falou, como resolver isso? Que eu não tinha como. Não tinha como, não tava nas minhas mãos. Eu não tinha como. O que eu pude fazer para amenizar, para tentar não conter a água tá entrando, eu fiz, tá? O que tava ali ao meu alcance, eu fiz, né? Mas não tava, né? Então ele parou ali, amenizou. E ele disse, eu fiz isso por você, por amor a você, eu fiz isso por você. É o que ele tá falando aqui. Olha só. E só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra, e que só por amor a elas conservamos a terra. Olha só como é grande, tá vendo? Logo a essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la. Né? É isso que ele sentia, aquele gozo, né? Ele encerrou Nossa Senhora dentro dele e ele sentia esse gozo. Ele tinha aquela fala, né? Que ela estava nas mãos do Pai, ali nas mãos da Santíssima Trindade, eles gozavam muito, aquele contente, aquela alegria, né, de ter ela ali, né, nos braços, aquela alma pura, santa, né, e, e encerra dentro dele, né, essas almas, para gozá-la. Então, meu Deus, é muito incrível, né? Porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz nosso querer. Então, ele está muito claro nesse trecho, né? Tem nem que falar, muito claro. Então, assim, é isso, a alma participa, né, de tudo.
ad intra e as ações ad intras, né, da Santíssima Trindade, da Divina Vontade, e como também das ad extra ali, né, de tudo ali que ele faz ali, né, todos os bens que ele derrama na terra, tudo que ele conserva, né, todas as obras de Deus ali ad extra que ele faz, é por essa alma, por essas almas que vivem, né, que corresponde, que ama a ele, né, que todo o mover da alma é para Deus, os pensamentos é para Deus, todos os atos, as correspondências é para Deus. Então, assim, por isso que como ele vai negar, né? Se aquela alma não dá voz à sua vontade, tudo faz por amor a ele, para a glória a ele, não trazer para a glória para si, mas só para Deus, é toda de Deus. Então, como é que ele vai negar? Por isso que ele encerra dentro da alma, é a alma inseparável, porque é a vida dele, ele está recebendo essa correspondência dele mesmo, né? Da sua própria vida divina, é divino, gente. Que ele, meu Deus, já imagina esse, o aroma que é, né? O aroma que ele fará, a fragrância, o perfume que chega até Deus, né? Um perfume puro, um perfume assim, né? Um cheirinho gostoso, vamos pensar assim, muito gostoso, aquele cheiro puro, 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 que chega até ele, que é tudo coisas dele. Então, imagina, né? Porque hoje em dia, muitas almas, o que que ele está recebendo, né? Aquele odor, né? Desagradável, né? Do pecado, né? Dos egoísmos, da falta de correspondência, de conhecimento, de reconhecimento do amor de Deus, né? Então, assim, ele só está recebendo ofensas, perfumes desagradáveis, aquele odor terrível que chega até ele, né? Então, imagina ele poder, né, ter almas que estão enviando para ele perfumes agradáveis, né? Odores puros, santos, gostosos para ele, aquele perfume, aroma maravilhoso, de aroma divino. Então, imagina como é que ele vai negar, né? Então, ele encerra para gozar dessa alma, né? E a alma se torna inseparável de Deus, assim como eles são inseparáveis entre eles, né? Então é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.